Muito bem, tá gravando. Boa tarde aqui do Brasil e boa noite aí em Portugal. Tudo bem com você, Sofia? Tudo bem, tudo bem. Eu agradeço muito a oportunidade e foi ótimo ter estado contigo e com o pessoal, com o teu pessoal do Brasil no Instagram e foi realmente de lamentar haver tantas interrupções, mas foi o possível e agora vamos não só fazer este vídeo como depois podemos procurar fazer outras demandas, outras tentativas de Maravilha. então. Eu acho que é por aí mesmo. Então, só para explicar, a gente está gravando essa videoaula porque nós tivemos uma live hoje e tivemos muitos cortes, a conexão não estava boa, tivemos uma série de problemas, tanto do meu lado quanto da Sofia, com conexões e etc. Então, a gente resolveu fazer isso porque o assunto é super interessante. As pessoas na live estavam bem interessadas, não queriam que a gente parasse, mas eu comecei a receber feedback. Olha, a gente não ouve 70% do que a Sofia está falando. Então, vamos lá, Sofia. O assunto hoje é ciência e espiritualidade a serviço do autoconhecimento. E a Sofia se propôs a falar um pouquinho sobre descoberta científica versus revelação divina, crenças versus comprovação, instinto, intelecto e intuição, e o percurso espiritualizante do ser. E aí eu vou também fazendo as minhas inserções, como é meu perfil nas lives, a gente vai deixar esse papo bem descontraído da mesma forma. E fala um pouquinho de você, do seu caminhar, do que você trabalha, Sofia, e fala desse seu caminhar com a espiritualidade, com a ciência também. Vamos fazer uma introdução para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Uhum. Então, eu trabalho com duas grandes áreas, onde sou graduada e pós-graduada, já em especialidades. Estas áreas são a gestão, com a especialidade para mim, parte criativa da gestão, que é o marketing. Eu não vivo sem o marketing, só que com a diferença que tudo aquilo que eu faço em marketing, pelos meus clientes através do marketing e a favor do marketing, é sempre com uma aliança o mais perfeita possível entre a ética e a estética. Isto para mim é muito importante, porque o marketing precisa de marketeers, de marqueteiros que o defendam com ética. Depois, já na ótica da psicologia, que é uma das minhas áreas de eleição, eu trabalho com aquela que é, para mim, uma das melhores ferramentas de todas, porque propõe o questionamento neutro, propõe o técnico enquanto espelho para que a pessoa encontre o seu caminho, as suas respostas internas às suas questões de interesse. Esta ferramenta é o coaching. E o coaching, quase me apetece dizer, coitado, está muito mal amparado pelas certificações, às vezes por alguns técnicos que misturam o coaching com a consultoria e com o counseling, e então eu ergo o meu bastão a defender também, assim como defendo o marketing, defendo o coaching. E estas duas ferramentas unidas promovem o engaging das pessoas e o enabling das pessoas. E o que é isto? Promovem, e isto para dizer o que eu faço, não é? O engagement é o engajamento, que eu creio que é um termo brasileiro, gosto. O engajamento das pessoas nas suas vidas, não é só no seu trabalho, mas é uma pessoa engajada consigo, é uma pessoa consciente de quem é e do que quer fazer com quem é. E depois, o enabling é a pessoa perceber, ok, então eu sou assim, e então o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu preciso de me formar em,
ter habilitação para conseguir, inclusivamente na vida profissional, poder espelhar quem eu sou, poder praticar esta essência que eu trago. Então eu trabalho a gestão de marketing e o coaching psicológico a favor do engagement e do enabling. É isto que eu faço. E faço isso com mega foco nas empresas. Porquê? Porque nas empresas conseguimos trazer autoconsciência, autenticidade e autonomia a mais pessoas por metro quadrado, como eu costumo dizer. Desde o osso até, eu costumo dizer, from the bone to the stone, que é desde o osso da pessoa, nós trabalhamos pessoas uma a uma, até à stone, até ao construto empresarial, ou seja, gosto de trabalhar as pessoas para os projetos, mas em que toda a gente está satisfeita, não só os gestores, mas toda a equipa de colaboradores. Esta é a minha missão. E me fala um pouquinho que você começou a colocar na live, essa questão do seu caminhar da espiritualidade. Então você disse que desde cedo, completa essa frase para mim então. Eu comecei agora a introduzir a parte profissional para o pessoal saber um pouquinho mais o que é que eu faço na prática. É claro que aquilo que eu faço profissionalmente espelha ambas dimensões, espiritual e científica, não só por este caminho que eu já vou falar a seguir, que vem desde criança, como depois, inevitavelmente, a ciência é algo que me diz respeito, gosto de estudar, gosto de fazer novas propostas não só sobre a própria ciência, a própria comunicação científica, que eu acho que ainda precisa de muito trabalho, mas também sobre novas formas de cientificar a vida das pessoas, sobre novas ferramentas das pessoas estarem mais satisfeitas e equilibradas. E então, começando do princípio, e no que respeita à espiritualidade, e conforme eu dizia no live, para mim tudo começou cedo, no sentido de uma não identificação com o ambiente e até, devo dizer, algumas pessoas que estavam à minha volta. E isto, à medida que eu fui crescendo, eu fui ganhando algum desconforto à forma que eu via, que eu observava das pessoas interagirem umas com as outras. E então eu lembro-me talvez dos pensamentos mais certos, mas comigo como criança, sei lá, eu devia ter talvez, bem, já vou por aqui uns aninhos a mais, devia ter talvez os meus 8 anos, é talvez o momento em que eu me lembro de afirmar isto na minha mente. Na altura eu não disse com todas as palavras a mim própria, esta não é a minha casa, mas a sensação que eu tive mais tarde, quando me reportava para essa cidade tão tenra, era esta, isto, eu não sou daqui, esta não é a minha casa, estas não são as minhas pessoas, esta não é a minha forma de estar e eu não gosto disto, eu não me identifico com isto. E esta forma das outras pessoas estarem tinha que ver com o facto de as pessoas não se respeitarem, não darem a devida atenção e afeto umas às outras, não serem cooperativas, ao contrário, serem competitivas, e depois também uma sensação de solidão muito grande, que de uma maneira geral eu trago comigo, é como se faltasse uma parte de mim, e essa parte de mim eu consigo ir preenchendo ao decorrer dos anos com algumas pessoas que eu vou encontrando
E tu, Adriana, és uma dessas pessoas. Eu quando te conheci, quando te vi pela primeira vez, foi num ambiente muito formal, mas eu tive uma sensação de reconhecimento, tipo, eu conheço esta pessoa. E depois, quando eu falei contigo a primeira vez, eu pensei, esta pessoa é da minha casa. E, Que portanto, coisa linda! A gente só está separada por um oceano, mas nada que a tecnologia não nos aproxime agora. E é muito interessante, depois, à medida que eu te fui conhecendo, que nós fomos partilhando conversa, eu percebi que nós, sendo personalidades diferentes, tendo uma identidade diferente a vários níveis, tendo essências e experiências diferentes, nós temos uma visão muito próxima da unificação espiritualidade-ciência, não só pelas nossas áreas profissionais, mas pela visão pura da espiritualidade. Que visão é esta? É uma visão integrativa, é uma visão... Exatamente. E eu aqui até aproveito para dizer, desde já, que num dos últimos livros que eu li, que é de um médico extraordinário, que está a fazer um trabalho fantástico em Portugal, que é o Manel Pinto... deixa-me cá ver que eu tenho aqui o livro, estou a falar, espera lá, vou-vos mostrar onde é que ele está. Aqui. O Manel Pinto Coelho. Vida, saúde. Vida, saúde e tempo. Dr. Manuel Pinto vida, Coelho. Mais saúde. Mais saúde, tempo. Mais tempo. Ok. E o livro começa com uma expressão extraordinária de um outro médico americano que eu conheço, que diz assim: existe boa ciência e má ciência. E eu vejo isto, eu comprovo isto. O que é que eu quero dizer com isto? É que a boa ciência é aquela que aborda o homem de uma forma integral. Eu achei delicioso, porque é assim que este livro começa, e este livro foi-me oferecido, a mim oferecem muitos livros que eu acho maravilhoso. Depois eu vou ler, vou botar nas minhas listinhas aqui, eu dou tanto livro para ler, mas eu vou ler. Fala da componente fisiológica, que é uma componente fundamental, porque nós dificilmente conseguimos trabalhar a parte psicológica se não houver sustentabilidade da parte fisiológica. É por isso que aquilo que eu faço, e um dos meus valores é... Tem que ser integrativo. Pessoas primeiro e as pessoas como um todo, o homem integral. Tem que ser integrativo, senão não tem como. Você sabe que eu estou com 3 sobrinhas fazendo medicina e elas já estão todas... Elas já vêm de um milênio diferente, né? E elas já estão todas assim conectadas com tudo que eu falo e que eu acredito que ressoa nelas como uma verdade. Então vai sair uma leva de médicos, eu acho que em gerações posteriores, muito mais integrativos, né? Olhando esse ser muito mais integrativo, olhando para a saúde e não para a doença, né? Eu acho que isso faz uma super diferença. Nossa, que delícia! Eu acho que a identificação, só pegando um link, a identificação de quando a gente se conheceu também foi imediata. Eu digo que não foi, os encontros não são à toa. O universo sempre dá um jeito de aproximar quem tem que estar próximo e seguirmos juntos por um período, seja ele curto ou longo, a gente não sabe, mas eu sei que já existe muita troca entre a gente, e essa troca não é só para nos alimentar, que eu acho que isso é mais bonito. Essa troca é para alimentar os outros, para suprir os outros com algo que a gente possa contribuir. E eu acho que é por isso que esse encontro é feito. O propósito é de que forma nós podemos servir. Você aí em Portugal, eu aqui no Brasil, nós juntas em Brasil e Portugal. Quer dizer, existem tantas possibilidades, né? E eu sou muito grata por você estar aqui hoje também. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho, ela comentou um pouquinho desse caminhar dela, e eu queria comentar um pouquinho do meu caminhar também de espiritualidade, de ciência, para que vocês entendam. E o meu primeiro objetivo, e o que eu quero deixar muito claro,
a gente não fala de religião quando fala de espiritualidade. Eu acho que isso é um patamar que eu tenho que deixar muito claro, porque quando eu acesso as pessoas nas lives, nos treinamentos, eu não estou preocupada com qual religião, com qual doutrina aquela pessoa segue. Eu tenho respeito pelas crenças das pessoas, mas eu tenho um respeito comigo no sentido de fazer o meu trabalho de abertura de consciência, primeiro comigo. Então eu venho nesse caminhar faz mais de 30 anos, então passando aí por N coisas. Então eu já estudei desde filosofia, os principais filósofos, já estudei Blavatsky, você vai mencionar, e você sabe que eu fui pegar agora, depois que a gente desligou da live, imagina se eu consigo desconectar. E eu fui pegar a Doutrina Secreta, um PDF da Doutrina Secreta, e eu lembro que o último livro que eu li dela foi A Voz do Silêncio, se eu não me engano. A Voz, acho que era esse. E que eu falei para você que há 20 anos atrás foi muito difícil eu entrar em contato. E hoje eu estava lendo o tipo do prefácio da Doutrina Secreta, e eu falei na live de manhã, eu falei assim, eu preciso reler, porque eu acho que eu não estava preparada pela profundidade dos ensinamentos de Blavatsky. E uma dos primeiros prefácios que ela fala é assim, que a doutrina secreta foi escrita por camadas, e que você vai lendo e entendendo de acordo com o seu nível de consciência. Então, é uma coisa tão profunda isso, que você, ao longo da vida, você tem que ler, reler. Então, o que eu quero deixar claro é isso. Eu gosto de estar aberto a Blavatsky, a constelação sistêmica, a EFT, a física quântica, seja lá o que for esses caminhos, ao hinduísmo, ao budismo, ao espiritismo. A gente chama aqui de Umbanda, a gente tem uma parte religiosa, não sei se você conhece, se existe aí. Conhece Umbanda? Conheço. Eu estudei religiões e cultos religiosos e conheço bem a Umbanda. Em Portugal, talvez seja um dos cultos menos presentes, mas ainda assim há terreiros de Umbanda. No Brasil a gente tem bastante, até pela influência claro, da parte africana. Da história negra, né? Do nosso claro. coisa. Mas tudo é lindo, né? O que eu quero que as pessoas entendam é que tudo isso tem um fundo que eu acho que a Sofia falou nas primeiras palavras, que se você levar, seja qual for o seu caminho de espiritualidade, a sua crença em relação à espiritualidade, tanto para o lado científico, que está tendo várias comprovações de um monte de coisa que a gente não entendia, e agora a gente passa a entender, que é um dos temas que você vai abordar. Se você tratar o outro com respeito, se você tratar o outro sem julgamento, você já evolui como alma, na minha visão, né? Muito, muito. Há muita evolução aí. Nós nascemos seres julgadores, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, que é esse seu sentimento de não pertencimento desde muito pequena, né? Desde muito miúda, que nem vocês dizem aí, não é isso? Desde muito miúda. Então é isso. Então vamos lá. Vamos falar por onde você vai querer começar dos tópicos que você tinha apontado. Então, agora que já fiz um bocadinho o percurso desde pequena, é claro que posso só reforçar que eu comecei a fazer algumas leituras muito novinha, talvez aos meus 11 anos, mas acima de tudo tive o privilégio de conhecer algumas pessoas muito nova também, muito nova. Comigo aconteceu tudo muito nova. Tive o privilégio também de conhecer algumas pessoas com quem aprendi coisas. E às vezes este aprender coisas não é por aquilo que os outros partilhassem muito. E também não é por muito daquilo que eu tenha lido ou experimentado, mas é por sensações. É por sensações.
por sentimentos, por pensamentos. Eu, estranhamente, e eu digo estranhamente porque isto é muito estranho para a maior parte das pessoas com quem eu falo a respeito, mas enfim, é importante nestas partilhas nós abrirmos um pouco da nossa caixa, não é? Do nosso coração, do nosso segredo como pessoas, e a realidade é que eu aprendi muito comigo. A ti eu sei que isto faz sentido, Adriana. Eu tenho aprendido muito comigo própria. Não quero com isto desfazer em nada, nem em ninguém, mas eu quero com isto dizer que há uma parte do nosso todo individual e há uma parte do nosso todo social, grupal, que está à espera que nós abramos esta caixa, a caixa do eu, a caixa do eu que sabe além da conta, a caixa do eu que sabe muita coisa. Que ali estão as respostas, né? A gente tem todas as respostas. O coach trata isso muito racionalmente, mas se você está com uma dúvida de algo, se você não sabe que caminho seguir, se você olha para você, se você se centra, a resposta está ali. Né? Eu falo muito isso. Às vezes as pessoas me demandam algumas coisas. Essa semana eu tive uma pessoa me demandando para a gente abrir um negócio juntos, porque acha complementariedade, tudo bem. E eu falei assim, nossa, que honra. Eu preciso olhar como fazer isso. E eu preciso de fazer isso no momento de flow, né? No momento interno meu, de como realmente eu buscar essa resposta, esse caminho. E aí é que é a grande questão, não vem do outro, vem de mim, que eu acho que bate no que você está falando. E então, o que eu tenho aprendido, é exatamente a valorizar cada vez mais as minhas percepções, as minhas sensações, os meus sentimentos, os meus pensamentos, a respeito de tudo aquilo que se passa à minha volta, quer comigo como com os outros à minha volta, e a conseguir responder, ter responsabilidade de uma forma mais consciente, mais assertiva, naquilo que eu chamo de concretização consciente, mas de facto uma grande fonte de conhecimento, e isto pode parecer muito estranho, mas uma grande fonte de conhecimento tenho sido eu própria, e eu creio que nós ainda não abrimos a nossa caixa. E é esse o nosso trabalho dentro das nossas áreas, né? Quando eu propus o curso do Spiritual Thinking, que o primeiro módulo é quem sou eu, e quem sou eu de uma forma muito integral, né? Você assistiu a live de que eu expliquei isso, é exatamente, eu não tenho como partir antes de olhar para cá, né? Eu não tenho como me deixar levar, quer dizer, eu posso ligar o piloto automático e deixar a vida me levar, mas o quanto disso realmente é um processo saudável, confortável, e aí a gente precisa desse caminhar para dentro. Eu acho que o que você está falando é muito profundo e as pessoas às vezes têm medo desse olhar para dentro. Eu tenho um rapaz que eu fiz um trabalho dentro de um grupo e ele falou assim, Adriana, eu não estou preparado para olhar para algumas coisas agora, né? E ok, a gente tem que respeitar o momento da pessoa, a gente tem que respeitar esse fluxo da pessoa, mas se aquilo mexeu tanto com ela, é porque tem coisas que precisam ser reviradas, mas a pessoa vai acabar escolhendo um momento. Ou ela escolhe conscientemente, ou a vida, e aí eu acredito, eu não sei como é que você percebe, a vida vai dar um chacoalhão para ela abrir o baú, né? Ou ela mesmo pega a tampa do baú e abre, ou a vida vai chacoalhar para que ela olhe aquilo, né? Então, costuma ser o movimento da gente abrir a nossa própria caixinha, como você mencionou,
menos dolorido do que quando a vida nos chacoalha. E agora isto também nos faz pensar de nós como terapeutas, como técnicos destas áreas de autodesenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, não é? O que é que os nossos clientes têm à sua frente quando contratam pessoas que autoexperimentam isto? Isto faz muita diferença, como tu sabes, Adriana, faz muita diferença tu teres uma formação, tu teres uma certificação e depois tu teres uma experimentação na primeira pessoa de uma forma contínua daquilo que tu aprendes. E então tu, quanto mais um técnico experimenta qualquer coisa que ele aprendeu para ajudar os outros, mais limpo ele é como espelho. E isto na psicologia e no coaching é fundamental. E na constelação, menina, na constelação, a formação é de 2 anos. Eu não sei se eu comentei isso com você, mas vou deixar claro aqui porque a gente está filmando. A constelação são 2 anos de formação e é uma viagem interna de rever tudo que você achou que era correto e dar uma reviravolta naquela visão toda e você mexer e tocar sua alma profundamente, para que depois eu esteja preparada para ajudar o outro a tocar a própria alma. E aí isso me assusta muito quando eu vejo as coisas sendo feitas de uma forma, eu não gosto de usar o termo, mas banalizadas, rápida, olhando... Não, e olhando só para o ganho financeiro, com ferramentas que são tão poderosas. Olha, eu nem ia falar no dinheiro, sabes? Eu estava-me a focar só na rapidez com que as coisas são feitas e, na realidade, isso faz com que o participante, o formando ou o cliente, trate a coisa pela rama, à flor da pele, com superficialidade. E às vezes a pessoa sai da experiência a dizer, ok, eu participei, mas foi só isso. Ela só participou, ela não integrou, ela não trabalhou na coisa. E é por isso que esses 2 anos fazem todo sentido, na realidade. Fazem, e para mim só fez sentido depois que eu vivi. Né? Eu falei assim, gente, e aí eu vejo pessoas sendo formadas em cursos de 10 dias, eu falo, e trabalham com aquilo, eu falo, ok, cada um vai ter o seu cliente, não estou aqui desmerecendo, eu acho que às vezes tem outras técnicas integrativas que acabam ajudando, mas quando você se propõe a fazer alguma coisa para aprofundar com o cliente, você tem que ter um respeito enorme por aquela alma. E aí a alma que eu falo é essa alma que nos anima mesmo, aquela alma, aquela energia de vida, aquela coisa é essencial. Quando eu fiz os conceitos básicos do Spiritual Thinking, o conceito básico ele está escrito num e-bookzinho muito pequeno. E aí a agência de publicidade falou, mas é isso? Eu falei assim, o essencial é simples. O duro é colocar isso na prática no dia a dia, né? O essencial é simples, o essencial sempre foi simples. Isso seja qualquer coisa que você olhe com forma de profundidade. Você sabe qual é o caminho. A essência é simples. Agora, como é que eu transporto isso para o meu dia a dia é que é o trabalho árduo, porque eu tenho que transmutar alguma coisa que vem de energia para uma ação. Mas essa transmutação, ela tem que ser genuína, não é porque a cabeça entendeu que eu tenho, por exemplo, na constelação, que honrar meu pai, eu vou e faço uma reverência. Se você não fizer um movimento de alma, que é um processo muito mais complexo, aquilo não se concretiza, né? É um olhar verdadeiro e genuíno para aquela alma daquele pai, daquela minha mãe, daquele tomar de uma forma integral mesmo, tal qual são, né? Então, eu acho essa responsabilidade no tocar a alma das pessoas, eu acho isso muito importante. Mas vamos lá, agora é você. Eu vou fazendo as inserções porque eu também não aguento. Não, tá ótimo, tá perfeito e isso até me leva...
podemos aqui até começar por um outro ponto, que é o ponto de nós, como cientistas espirituais, ou como espíritas ou espiritualistas científicos da nossa vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer algo como exatamente aquilo que tu estás a dizer e que eu também disse antes, que são duas coisas que se complementam, que é nós valorizarmos, darmos tempo à autodescoberta, darmos tempo a cada dia com atenção. Sempre que alguma coisa acontece, não precisamos de parar, mas importa registar, por exemplo. Registar. Por isso eu acho muito interessante nós termos um caderninho para registar algumas coisas que nos vão passando pela cabeça ou passando pela, enfim, pelo íntimo, alguns sentimentos, algumas sensações. Importa isso, porque às vezes isso é uma resposta a qualquer coisa que está a acontecer, a qualquer desafio que nós temos na vida. Isso pode ser um indício de qualquer coisa que nos está a bater à porta. Isso ajuda-nos a comprovar qualquer coisa. E isto já é uma mente científica perante determinadas características da intuição. A intuição podemos dar muitas definições, mas realmente a intuição é uma percepção. É uma percepção e pela componente invisível da percepção, ela muitas vezes é chamada de para-percepção. Ou seja, é algo que é transcendente ao visível. É algo que é muito intenso e que nós, pelo corre-corre da vida, se, por exemplo, nós não anotarmos essa percepção, no dia a seguir já esquecemos. É como a questão dos sonhos. Eu acho muito interessante os sonhos, que às vezes são experiências fora do corpo, ou seja, projeções da consciência enquanto nós estamos a dormir, estamos a vivenciar outras dimensões da imensa multidimensionalidade que nós ainda não explicamos. E não precisamos de explicar, nós só precisamos de experienciar e, para não esquecer, anotar. Porque depois podemos experimentar outra vez. Você sabe que essa questão dos sonhos... É capaz de ser importante, que já é a segunda vez que eu penso nisto, ou que eu sonho com isto, ou enfim. Eu acho que tem algumas coisas interessantes para ressaltar aí. Primeiro, essa questão, quando você traz da intuição, me remete muito para quem quiser entender um pouquinho mais cientificamente os campos mórficos, essas premonições, essas percepções. Então, sabe quando alguém que você conhece e você sente, de repente, uma sensação de que aconteceu alguma coisa com essa pessoa e você não está em contato com ela? Tudo isso tem um cientista chamado Rupert Sheldrake, ele estuda os campos mórficos e ele tem 2 livros que eu indico que eu acho interessante para as pessoas, que é Os 7 Experimentos que Podem Mudar o Mundo e a sensação de estar sendo observado. Eu acho que quando você traz essas coisas, é muito interessante que existem já estudos, estão sendo respaldados muitas das coisas. Quando você traz dos sonhos e fala do desdobramento, a gente aqui chama o uso de desdobramento, eu já vivenciei através de técnicas de meditação, né? Então, eu aprendi técnica de relaxamento profundo na faculdade de psicologia e quando eu percebi, eu tinha feito desdobramento, né? Então, para quem... Depois isso seria até um tema interessante a gente fazer alguma coisa muito, muito específica para isso. E pegando a questão dos sonhos também, eu queria agregar para vocês que tem muita gente que trabalha com sonhos lúcidos. Quer dizer, o sonho nos remete tanto a essas outras dimensões que ela está dizendo, quanto às nossas outras dimensões da mente,
né? Quando a gente vamos trazer isso um pouquinho mais cientificamente, o subconsciente, o inconsciente, e você tem formas de ter sonhos lúcidos e alterar esses sonhos, trazer à tona e fazer a alteração. Então, é algum complemento aí do que você está dizendo, que eu acho que está super alinhado com o que eu já vivenciei, do que eu acredito, do que eu consegui sentir na pele, porque você fala muito disso, né? De sentir na pele para poder falar com mais propriedade. Muito bem, e aí, que mais que você tem de coisas boas para trazer para a gente? Então, só para fechar um pouquinho este ponto, que na realidade são dois, porque fala do crescendo, vamos pôr assim, um crescendo que vai desde o nosso instinto, que é aquela força interior inata de autodefesa, mas também de sobrevivência, e inclusivamente é este instinto que vem da nossa componente animal, que somos, que nos fez evoluir como espécie. E neste momento é muito importante nós falarmos de ferramentas como a meditação, que fazem a nossa mente não derivar, não criar doença, que é para esta nova espécie que se está a abrir, em ciência, em alguns meios ainda fechados, nós que somos neste momento como espécie Homo sapiens sapiens, neste momento nós já falamos do sapiens ao cubo, do Homo sapiens sapiens sapiens, e então sabes que na genética nós dizemos que uma mutação genética, eu aprendi isto em mestrado, em bases biológicas das emoções, portanto em bases biológicas do ser humano, do corpo humano, de 150 em 150 mil anos existem mutações. Porquê? Porque é o período que é preciso, supostamente, para haver uma mudança. E então nós como espécie devemos pensar, espera lá, para onde é que nós estamos a ir? Como é que nós queremos mutar? Queremos mutar para melhorar ou queremos mutar para piorar? Porque nós passamos de um instinto de sobrevivência, estamos na era da ciência, na era do intelecto. A neurociência tem trazido muitas contribuições para isso? A ciência? A neurociência. A neurociência, claro, claro. A neurociência, que já é associada a um conjunto de ciências, por isso é que às vezes se diz neurociências, porque vai buscar a várias ciências contributos, mas na realidade tem a ver com a parte cerebral, sistema nervoso e coluna, mas sobretudo cérebro, sistema nervoso. É claro, isto é uma parte fundamental, a neurociência é fundamental, precisamente por causa disto, porque nós estamos na era da ciência, na era do intelecto, na era da facilitação da nossa vida. O homem atingiu um patamar tecnológico que todos os dias nós descobrimos qualquer coisa, facilitamos a nossa vida de uma forma imensa, contudo estamos a desenvolver neurologicamente patologias, porque andamos numa correria, andamos atrás de mais qualquer coisa, há sempre mais qualquer coisa, que nos faz sair de casa às 8 da manhã e entrar em casa às 8 da noite. Então espera aí, nós que sobrevivemos através do nosso instinto, que facilitamos a nossa vida através do nosso intelecto, então a neurociência vai mais dia menos dia dizer assim. Por isso é que em neurociências estão a aparecer teses, trabalhos sobre meditação, mindfulness. Uma prima minha está a fazer um doutoramento numa faculdade portuguesa, que ela é psicóloga clínica e ela está a trazer o mindfulness para o doutoramento. E porquê? Não, pode falar, desculpa, termina o seu raciocínio. Porquê é que isto está a acontecer? É precisamente para que seja a neurociência a dizer assim, meus amigos, isto está tudo uma maravilha, nós
estamos aqui numa fase extraordinária em que a nossa vida está fantasticamente facilitada. Contudo, porém, o nosso cérebro está a ser prejudicado e nós vamos ter a melhor condição de vida possível fora do nosso corpo, porque dentro do nosso corpo a nossa máquina está a quebrar cada vez mais cedo. Ou seja, nós assistimos a pessoas, não, isto mesmo falando assim abertamente, Adriana, Sim. Nós assistimos, eu neste momento, eu de vez em quando ainda vou, eu faço investigação, não é? Mas eu ainda vou assistir a aulas nos vários institutos onde eu me formei. E então, eu estou em salas de aulas com miúdos de 20 anos, eu já tenho 40, não é? E 4, já tenho 44. Então, eu olho para o lado e às vezes as miúdas falam, por exemplo, sobretudo as mulheres, pá, as mulheres começam logo cedo a estarem sobre função cerebral. Eu tenho relatos de miúdas com 19, 20 anos a estarem em quebra, a terem quebras cognitivo-comportamentais no sentido de manhã estarem super deprimidas, super desgastadas, sentirem o corpo todo a tremer. Meus amigos, isto é o cérebro Sim. a dar comando ao sistema nervoso. Sabe o que é interessante nisso tudo? A dizer, amiga, tu vais entrar, não vais chegar aos 60 com problemas neurológicos. Os teus problemas neurológicos já estão a começar agora. Portanto, vais chegar aos 30, não sei como. Aos 40, nem quero pensar. Ou seja... E o interessante disso tudo é que é uma comprovação científica de algo que é sabido que é bom há milhares de anos. Então, se você pega um yogi, uma pessoa que pratica uma yoga, ele sabe o quanto isso é bom. Os budistas, eles sabem o controle que eles têm da mente. Então, assim, coisas que já é comprovado, de acordo com algumas doutrinas, algumas práticas, elas vão sendo comprovadas com a medicina. Quer dizer, é como se a gente tivesse que parar e voltar para trás e só dar outra linguagem, acoplando a parte científica, mas do que realmente é essencial, do que realmente é importante, do centramento, da quietude, de uma série de técnicas que são usadas há milhões de anos, né, milhares de anos aí, e que com a correria, com essa nossa transformação em sapiens ao cubo, foi se perdendo, né? Então, por isso que é importante a gente olhar de uma forma muito respeitosa para tudo isso que está aí há muito tempo, porque tem uma verdade que é comum em tudo, e é isso que eu busco quando eu falo que eu busco um pouquinho de budismo, um pouquinho de hinduísmo, um pouquinho... Existe uma verdade que é comum em tudo isso. Qual é essa verdade? Né? Se você encontra isso, para mim isso é uma verdade universal. E por isso que eu não me prendo à religião, por isso que eu não me prendo à doutrina. Tudo tem algo muito profundo e essencial. Você só precisa perceber, resgatar, né? E aí é que essa grande jogada do nosso tema de hoje sobre ciência e espiritualidade. Olha, eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos para a gente encerrar, porque daí vai dar mais ou menos 1 hora de transmissão, eu acho que é suficiente. O que mais que você traz para a gente nesses últimos 10 minutos? Então, só sistematizando esta parte, o crescendo que eu estou a falar então é de instinto, intelecto, intuição, em que o objetivo é nós equilibrarmos o nosso manifesto, confiarmos no nosso instinto de sobrevivência, rentabilizarmos, aproveitarmos o que o intelecto e o que a era da ciência e da consciência nos traz. Perfeito. Mas não esquecermos aquilo que o nosso íntimo nos diz, esta voz interior que nos alerta para um conjunto de coisas. E só reforçando uma coisa que um grande senhor da ciência da consciência me disse uma vez e que eu partilhei no live e reforço agora e é um brasileiro no sul do Brasil, em Foz do Iguaçu, me disse algo que eu nunca me esqueci nem esquecerei, que é: senhorita, aquilo que neste momento distingue a senhorita de todas estas pessoas que aqui andam, mesmo nesta ciência, é que a senhorita valoriza
aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que experiencia, que sensaciona. Portanto, valorizemos aquilo que nós sentimos, ok? Isso é muito importante. E pegando isso no que você está falando, rompendo o que é comum visto pela sociedade. Quer dizer, eu preciso ser coerente comigo, com o meu interior, né? E quando eu consigo essa coerência interna entre coração, mente, entre esse fluxo de verdade, intuição, esse peso do exterior perde esse peso, perde esse valor, perde essa importância, acho, né? Quanto mais seguro eu estiver dentro da minha casa, com quem eu sou, menos peso tem as pessoas do que acham da minha casa, né? Porque senão a gente vive em função de andar com a manada. Eu sempre fui uma pessoa que não ando com a manada. Sempre fui. Eu tenho uma prima que fala assim, Adriana, não sei se você é muito retrógrada ou muito avante, tipo assim, sabe? Eu já ouvi também, Adriana, você é uma mulher que não é da agora. Então as pessoas assim. Confusas. Porque eu acho que eu não tens caixa, não tem caixa onde tem encaixar. Não tenho, porque eu realmente não estou dizendo que sou melhor, pior, nada disso, não é fácil. Não é isso. Não é um processo fácil, eu acho que você me entende porque você falou isso. É a gente ser genuinamente quem se é. Quando você se encontra com você, você ganha um poder, uma força interna, que isso explode através de você, as pessoas percebem. Então, o que eu puder no meu caminho, ajudar as pessoas a se conectarem com quem elas são verdadeiramente, não vou mudar muita gente, vou mudar algumas. E estou feliz com as poucas que talvez eu consiga incentivar a mudar. E tem mais, nós temos que fazer alguma atenção às pessoas que de alguma forma identificam essas diferenças em nós e como têm receio que essa nossa energia, porque é uma energia de um autoencontro, é um brilho diferente, mas lá está, não é por ser-se melhor ou pior, não, é porque se está firme e forte nas nossas vidas. Há pessoas que acabam por ser uma sombra e que causam algum boicote, e isto é algo que eu tenho que dizer, porque de facto quando nós vivemos a nossa vida com os nossos sapatos calçados e por nossa conta, autoconscientes, autênticos e autónomos, vai haver uma outra pessoa em cada campo da nossa vida. Portanto, as pessoas até vão ser muitas e muitos de nós nos vamos identificar com isto. Vão haver algumas pessoas que vão tentar boicotar. E o que fazer quando isto acontece? Eu tenho um vídeo que eu escrevi, deixe sua luz brilhar. E não é que minha luz não é mais forte que a do outro. Acabaste de responder à minha pergunta. Vamos nos focar apenas a ser quem somos. Exatamente. Não nos vamos ocupar com atenção ao que está a acontecer pela mão dos outros, que estão a tentar boicotar, que é para nós, com tranquilidade, percebermos, estarmos confiantes que vai haver um momento em que nós vamos poder esclarecer. E eu acho legal só ressaltar... A verdade, ela vai surgir, porque esta é uma era em que eu estou tão confiante nisto, eu estou tão confiante nisto, que eu gosto do carnaval brasileiro, não é? Isto não tem nada a ver com o vosso carnaval, tem a ver com o carnaval da vida, em que andamos todos cheios de cascas, cheios de máscaras. Vamos deixar cair a máscara, gente. Vamos ser quem somos. Não, e eu acho ser quem a gente é. Só concluindo. Deixa eu só falar uma coisinha. É a gente ser imperfeito. É a gente sofrer, é a gente ter as nossas dores, é ter os nossos momentos de tristeza, é ter os nossos momentos de alegria. A gente é tudo isso e não é melhor. A gente só é o que é.
ponto. Então, eu preciso aprender a gostar de mim exatamente como eu sou. Então, o que eu puder facilitar as pessoas a gostarem delas exatamente como elas são, Nós só conseguimos gostar de nós quando nos conhecemos. é só. Não estamos a isso gostar aí. de outra coisa qualquer, que não somos nós. Mas pronto, olha, concluindo esta parte, então, há este crescendo, instinto, intelecto, intuição, e há esta postura, esta atitude científica e espiritual de nós tomarmos atenção àquilo que nós estamos a passar, às nossas percepções, por forma a tornarmos-nos cientistas de nós próprios, com muita espiritualidade pelo meio, porque estas percepções, por terem a ver com a intuição e outros fenómenos invisíveis, só têm valor se tiverem repetição na realidade. Portanto, se nós notarmos, vamos perceber que afinal aquilo faz parte da nossa vida, nós temos muitas percepções e depois até nos lembramos que tem muito a ver com a questão oriental e ocidental. Os orientais são pessoas que sempre registaram tudo aquilo que lhes passou pela cabeça e eles criaram ciência religiosa e outra disso, e então eles não esqueceram, por isso é que eles praticam as mesmas coisas há muitos anos. Nós no Ocidente esquecemos muita coisa boa que nós também já praticamos. É verdade. Portanto, existe esta componente assim. E agora podemos, se calhar, dedicar estes últimos minutos ao primeiro ponto, que tem a ver precisamente com a descoberta científica versus a revelação divina, e fazermos aqui uma homenagem à nossa Blavatsky, que ela realmente disse coisas muito interessantes. Mas tu ias dizer mais alguma coisa? Era isso. Não, era isso mesmo. Pode finalizar, finaliza, eu acho que com chave de ouro, falando um pouquinho de Blavatsky, então, e aí a gente se despede do pessoal. Exatamente. Foi com a Blavatsky que eu li uma das frases, expressões mais impressionantes da minha existência nesta minha vida. E esta expressão diz algo tão simples quanto: não há religião superior à verdade. Não há religião superior à verdade. E com isto, a Blavatsky não quer de modo algum diminuir a importância das religiões, e menos ainda a importância da forma de cada um se ligar ao divino, sendo o divino algo exterior a si, sendo o divino algo interior a si. Porque realmente cada religião e cada culto aborda o divino de uma forma muito específica. As religiões convencionais abordam o divino como algo exterior. Outro tipo de culto já introduz o divino como algo interior, como algo que parte do ser, e em que o ser humano em particular surge como uma parte de um todo que é o grande manifesto divino. E então a Blavatsky diz que não há religião superior à verdade, respeitando a forma como cada um se religa ao divino, mas dizendo algo muito importante, que é a segunda componente desta: não há religião superior à verdade, que é a verdade em si. E então o que é esta verdade, ou o que é que esta verdade pode ser? Esta verdade pode ser, na minha ótica, na minha interpretação, pode ser um ponto em que precisamente nós estamos todos juntos neste processo evolutivo que tu falavas há pouco, que para mim é um processo de sempre aprendência. Nós estamos aqui agora para aprender sempre, seja porque nos relembramos de certas coisas, seja porque descobrimos ou redescobrimos quem nós somos, por daí a importância de haver técnicos, terapeutas, facilitadores destes processos de autodescoberta, de autodesenvolvimento. E então esta verdade, primeiro, como tu também disseste, Adriana, é uma verdade que serve a todos, é universal,
É. E nós conseguimos ser universalistas quando não há prejuízo para ninguém. Não, a mim perguntam-me assim, mas perante indecisões, como é que a doutora ou como é que a Sofia escolhe? Como é que você decide? E eu digo, para mim é muito fácil decidir. O meu princípio é este. Eu decido de acordo com aquilo que for o melhor para todos, ou para a maioria. E eu estou lá. Eu não decido com aquilo que é melhor para mim, apenas. Embora, se nós estamos a dois, se calhar, se as duas partes estão em desacordo, nós temos que defender o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de equilíbrio. Contudo, quando a decisão abrange muita coisa, muita gente, é fácil decidir. Decidimos o que é melhor para todos. E é isto. E por isso é tão eu acho relevante que isso, este universalismo. e isso traz o que eu tenho martelado muito, que eu acho que esse momento está trazendo, é a saída de uma consciência individual para uma consciência coletiva. Quando você me traz isso, me vem muito nitidamente. Quer dizer, a gente tem que evoluir para uma consciência coletiva. Eu acho que o mundo tem que evoluir para uma consciência coletiva, né? O planeta Terra está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, e quando você imagina isso em massa, passando por uma consciência coletiva, como as coisas seriam diferentes, né? Como os governantes seriam diferentes se efetivamente tivessem uma consciência coletiva do que é que você está falando agora. Sim, mesmo que por exemplo, no nosso planeta, efetivamente nunca venha a haver uma única mentalidade, porque lá está, o respeito, o nível de respeito a alcançar pode ser tão grande que poderemos sempre ter várias religiões, vários países, porque existe uma antropologia, uma forma de estar, uma sociedade e uma cultura própria de cada sítio. Eu digo isto porque o universalismo também nos remete para um conceito maravilhoso de igualdade, de solidariedade, que é o Estado mundial, que é o pensamento do mundo como um todo, e que é outra coisa que para mim não faz sentido, que é a desigualdade a um ponto de haver um limite de riqueza tão grande que a pessoa não sabe o que fazer ao dinheiro, mas independentemente da visão, por exemplo, kármica, é sim, aquela pessoa tem fome porque merece. A mim isto não me convence, a questão do karma não me convence, porque eu, se fosse budista, e o budismo será uma religião que eu respeito muitíssimo, até porque, sobretudo o budismo tibetano, e eu sou uma apaixonada pelo Tibete, a mim não me convence a ideia de aquilo é porque a pessoa tem um karma e ela merece aquilo. Pois é, mas é devido a quem tem mais a partilha, porque esse é o seu dharma, Felizes aqueles que não têm karma, então com o dharma que têm, podem dar a quem tem o karma. Se isto, falando, esta é a minha visão para o karma e para o dharma. Sim. Portanto, é o equilíbrio, é o estado mundial, é uma visão global, respeitando a cultura. Essa ampliação de visão é espiritualidade. Essa visão de unicidade é espiritualidade. Então, essa visão de que estou conectado com todo mundo, que tenho compaixão com todo mundo, isso é espiritualidade. Isso está completamente desconectado de qualquer religião, mas está dentro de todas as religiões, né? Se você olhar alguma coisa que não se limita à religião, mas que pertence a ela, mas que se expande através dela e de tantas outras. Eu acho que é isso realmente que eu gosto de deixar de mensagem. Do que é essa tal espiritualidade, eu acho que você fechou perfeitamente. Muito bem, meu amor. Essa é a demanda, precisamente, da teosofia, da Blavatsky, que é a unificação religiosa. Ela realmente defende isto. Defende a unificação das religiões. Não aquilo que distingue, mas aquilo que unifica. Que no fundo é a religião, para quem não sabe, é o religar-se, né? E isso é maravilhoso.
né? Quando a gente Claro. consegue se religar a gente, se religar a algo maior. Eu acho que a gente encerra aqui. E a própria, isto só fechando a temática da revelação divina com a descoberta científica, só para ficar claro e conciso, é esta ligação que existe precisamente entre a ciência e a espiritualidade, ela chega a um ponto que dá nisto, que é, há milhares de anos atrás existem documentos que, por inspiração de alguns seres humanos, eles escreveram, por exemplo, componentes do nosso corpo, sem terem acesso à ciência que os observasse diretamente. Não tinham acesso a microscópios. E eles descreveram o átomo, as células humanas, ok? Agora a descoberta científica vem ao encontro deste conhecimento. Este conhecimento, curiosamente, é o que embasa os 6 volumes da Doutrina Secreta da Helena Blavatsky, lançada em 1888, que são um conjunto de documentos descobertos no Tibete pela Helena Blavatsky e que ela expõe este conhecimento e reforça mais uma vez também... Blavatsky, vou recolocar na minha lista. Eu acho que já estou no momento de entrar em uma camadinha melhor do que quando eu li a primeira vez, que eu tive contato a primeira vez. E, portanto, revelação divina ao espiritual e descoberta científica, elas estão unificadas. Nós temos que pôr todas as ferramentas a afunilar para o mesmo propósito, que é a evolução humana, sem prejuízo da própria espécie humana e de todas as outras, ambiente do planeta incluído, a fim de nós, em sempre aprendência, efetivamente evoluirmos. Esse eu creio que é o grande... Você leu Exilados de Capela? Os Exilados de Capela, eu não li, mas eu sei do que se trata. É interessante. É interessante. Eu sei do que se trata. Fica a dica de leitura, Exilados de Capela, que tem a ver com essa questão de desenvolvimento. Sim, e o filme também O Nosso Lar, que também tem a ver com um bocadinho sobre essas comunidades extrafísicas, digamos assim, sim, que nos ensinam algumas coisas. Legal. Bom, ficou então... Gente, adorei o nosso papo. Eu vou salvar isso, vou publicar nas nossas redes. Então, se vocês curtiram, Sofia Costa no Facebook, na página, né? Página do Facebook chama-se Sofia Costa, é isso? Sim, é a minha página profissional. Depois eu tenho as minhas páginas de projeto, mas vamos ficar por aí mesmo. Ok. E Adriana Vico no Facebook, canal do YouTube. Então, se você curtiu, vai lá, entra no nosso canal do Adriana Vico, se inscreve lá, que é importante a gente ter inscritos e para poder continuar esses projetos e esses contatos com essas pessoas maravilhosas. Querida, gratidão, vai descansar porque aí já está final de dia, né? Então, se aqui já são 4h20, aí são 8h20, né? Já é hora de você aquietar, né? Aquietar um pouquinho para dormir. É hora de jantar com a família e de fazer umas coisinhas. Maravilha. Um beijo, querida, a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço. Beijo, muito obrigada, gratidão imensa. Eu é que agradeço a oportunidade.